Gospel. E a hora certa. É, hora certa, agora são 3h22, 3h22, depois do intervalo, né? Como sempre, 3h20, 3h23, depois das 3h20, você sabe que tem a palavra de Deus. E eu quero convidar você agora para juntos nós lermos e vamos à palavra do Senhor Jesus. Agora, na Rádio Macaé Gospel, é hora de ouvir a palavra. Muito bem, a palavra de Deus nessa tarde maravilhosa, quarta-feira ou sexta-feira, dia 3 de abril. Se encontra aqui no livro de João, capítulo 16, verso 33. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33. Que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Queridos, é um conselho de Jesus para a minha e para a tua vida nessa tarde. Um tempo em que vivemos de conflitos, muitas pessoas apavoradas, com tanta coisa acontecendo, inclusive crente, apavorado. Às vezes eu fico me perguntando, pastor André, às vezes eu fico me perguntando, será que esse povo que se diz crente, eles verdadeiramente leram a Bíblia? Será que leem mesmo? Por que esperar espanto de qualquer ímpio? Isso é normal. Mas ficar espantoso com mínima coisa que está acontecendo. Aí você fala, pastor André, o senhor chama coronavírus de mínima coisa? Sim, diante da Bíblia, sim. Ou você pensa que coisas piores não virão? Ou você pensa que isso é apenas um relax e já vai passar e está todo mundo terminando em pizza? Isso aí, meu querido, não é nem o princípio das dores. Não chega nem aos pés do que está escrito na palavra. Temos que nos cuidarmos. O mundo está aí preocupado com apenas um vírus que pode matar, sim. E o que é que não mata hoje? É tanta coisa que mata. E qual é a pior morte? A material ou a espiritual? Quer dizer que você teme ao vírus que mata? E a Deus, que mata e tem o poder de lançar a alma no inferno? Jesus já está falando aqui, no mundo você vai ter aflição. Mas Jesus não disse assim, tenha pânico, fica apavorado, se desespere, arranca os cabelos, corra. Não.
Ele nos aconselhou dentro da sua palavra. Ele não deixou ninguém enganado. Aqui está dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas que nas aflições nós tenhamos bom ânimo. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Na aflição, pastor, ter bom ânimo é confiar, é acreditar que tudo o que está escrito vai acontecer. Ontem eu estava aqui no estúdio da Rádio Macaé Gospel, até programando algumas coisas à noite, e no grupo da rádio, muitas pessoas comentando. Eu não sei se aí na sua cidade aconteceu, mas pelo menos aqui na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu um fenômeno na lua. E muitas pessoas viram. Inclusive crianças. Eu não vi porque eu estava aqui dentro do estúdio, não fui lá fora. E quando eu fui lá fora, já tinha passado. Mas estava a lua. E os irmãos que viram, não apavorados. Eles não estavam apavorados. Eles estavam se alegrando porque viram uma Bíblia em forma de fogo, desenhada em volta da lua. Depois viram anjos. Isso não é os sinais? Só que os sinais seguirão aos que creem. Aleluia. E várias pessoas comentando no grupo da Rádio Macaé Gospel a respeito desses sinais ontem, por volta das 22 horas da noite. Tudo está escrito, meu querido. Não adianta ficar em casa, se preserva de uma coisa, mas o que está na Bíblia não tem como preservar, não. Não tem para onde correr, não pode correr para casa, pode correr para o campo, pode correr para o telhado, pode correr para onde for. O que tiver de acontecer, o que está escrito vai acontecer. É você, é eu que vai mudar o que está escrito? É o homem, é o governo? Não. O que temos que nos preocuparmos é com a nossa salvação. Porque se o mundo todo focar somente em coronavírus, a igreja precisa estar orando. Você acha que é normal o povo mandar fechar a igreja? Isso é uma batalha espiritual. Isso tem muita coisa envolvida, meu querido. Isso tem batalha espiritual. Isso tem jogo político. É muita coisa. Agora, eu e você, se estivermos ligados na palavra de Deus, nós vamos entender que tem um dedo do maligno também. Nós vamos entender que Deus também está permitindo acontecer muitas coisas. Sabe por quê? Porque existe duas coisas a ser cobrada ainda. Duas coisas, pastor, uma é o povo do mundo que escarnece muito, escarneceram muito de Deus, do Filho de Deus. Teve filme aí dizendo que Jesus era homossexual. Você acha que Jesus vai deixar isso passar em branco? A Bíblia diz que aquele que zomba de Deus morre. Horrível homem é cair na mão do Deus vivo. Quantos zombando? Escola de samba por aí arrastando. Claro que não é Jesus, porque o nosso Jesus não é aquele bobo da corte que estava ali no sambódromo. Mas eles tentando simbolizar
a pessoa de Jesus Cristo arrastando como se o diabo ganhasse a batalha. Isso aí é um lado da coisa. Onde muitos não creem, onde muitos escarnecem da palavra de Deus. Lembra daquela mulher, né, que estava rasgando a Bíblia e comendo? O povo brincando com a palavra de Deus. Isso é um lado da coisa. Isso é um lado da aflição. E o outro, pastor? O outro, aleluia, é o povo evangélico. Claro que não são todos, mas uma grande parte brincando de ser crente, né? Indo na igreja, como se na igreja fosse casa lotérica para buscar benefícios. E eu, você, temos que ir na igreja com o único propósito de adorar a Deus. Muitos brincando de crente. Eu posso isso, eu posso aquilo. Alguns pastores perderam a visão. Não pode mais falar com ninguém, porque se falar tem medo que saia da igreja. Não posso falar com esse irmão, porque senão ele sai da igreja. Que saia. Que ele saia, porque a palavra de Deus vai ser pregada. Eu não estou aqui para agradar o homem, nem satisfazer o homem, nem prender ninguém dentro da igreja. Ninguém segura ninguém dentro da igreja. Se o Espírito Santo não convencer, não é o homem que vai convencer, é a palavra de Deus que temos que pregar. Não é eu distorcendo, aliviando, passando pano quente para que mantenha alguém dentro da igreja, como se igreja cheia fosse sinal de santidade, fosse sinal de salvação. Hoje Deus está botando todo mundo para casa. O homem está permitindo. E muitos estão obedecendo. Ah, por que tem que obedecer a autoridade? E será? Aí a pergunta é essa, que fica aqui. E até hoje eu não achei resposta de ninguém. Ok? Você está obedecendo o homem à autoridade? Sim. Porque, pastor, a Bíblia diz que temos que obedecer às autoridades no Senhor. Tá? Tem muita coisa na Bíblia que os profetas não obedeceram à autoridade. E aí? Hã? Agora eu te pergunto. O homem botou todo mundo para casa. Será que Deus está nesse negócio? Está aprovando? Você está preocupado em obedecer o homem. E o que é que você acha de Deus? Você já orou a Deus? Hã? Porque Pedro diz, é melhor obedecer a Deus do que o homem. A mesma Bíblia que diz que tem que obedecer a autoridade, aleluia, diz também que tem que obedecer melhor a Deus do que o homem. Aleluia. Eliseu, quando Naamã chegou na porta de casa, na casa dele, Naamã era chefe do rei da Síria. Bate na porta de Eliseu, pedindo oração. Sabe o que Eliseu falou? Mandou um recado, diz a ele lá que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Você está pensando que Eliseu foi lá atender a autoridade? Você está preocupado muito com a autoridade. Toda autoridade é constituída. O povo tá muito, o povo não lê Bíblia. Come um pedaço da fatia do bolo e acha que está farto. Quando a Bíblia diz que toda autoridade é constituída, sabe o que é isso? Uma autoridade constituída é permissão de Deus. Tá? Deixa eu dar um dado aqui para você entender como é que é permissão de Deus. Assim como Deus permite você ser abençoado, Ele permite que um carro dê uma batida, atropele e mate a família toda. Mas será que é bom o resultado daquilo ali para a família? Mas Deus permitiu.
Você está entendendo como é que é Deus permitir? Deus permitiu que Adão e Eva pecassem no paraíso. Mas o resultado? Resultou em expulsão do Éden. Mas ele permitiu. Ou ele não sabia que Adão e Eva ia pecar? Ele até avisou. Ou ele não sabia? Deus permitiu. Quando Deus permite uma autoridade, aleluia, não significa que ele está concordando. Deus permitiu Saul ser rei, ok? Mas vê se Saul prosseguiu. O povo está confundindo muito porque acha que tudo que Deus permite é porque Deus aprova. Deus permite um homem sair da igreja, se afastar do evangelho. Mas se ele ficar ausente até a vinda de Cristo, Deus permite? Não. Deus lança ele no inferno. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor levantasse uma estátua. E o rei lançou o decreto. Vê se Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceu à autoridade do rei. Nós temos que obedecer, pastor, as autoridades, né? Porque está escrito, né, que temos que obedecer à autoridade. É mesmo? O povo da igreja primitiva, me mostra um obedecendo. O povo da igreja primitiva, o povo mandava fechar a igreja, ele abria e era morto. Quer dizer que toda autoridade que mandar você fazer alguma coisa, ou você é dirigido por homem, é por causa da autoridade. E qual é a autoridade maior senão Deus? Temos que obedecer a autoridade desde que ele não fira os princípios da palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor vira para ele e diz assim: eu vou te lançar no fogo da fornalha ardente, eu quero ver quem é teu Deus que vai te livrar. Sabe o que ele disse? Não temos que responder com esse negócio. Se Deus me livrar, não servirei. Se livrar ou não, aleluia, eu não servirei. Nabucodonosor aqueceu 7 vezes mais. Deus permitiu que Nabucodonosor, ou seja, que Sadraque, Mesaque e Abednego entrasse. Deus permitiu que Nabucodonosor aquecesse 7 vezes a fornalha. Deus permitiu. Você está entendendo como é que é a permissão de Deus? Você está achando que tudo que Deus permite, Deus aprova? Quer dizer, porque o marido dá uma tapa na cara da esposa, Deus permitiu. Mas Deus está aprovando a atitude, é? Deus permitiu que Nabucodonosor aquecesse 7 vezes a fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego entrar lá. Aí você diz para mim: pastor, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados, não foram queimados porque Deus não deixou, mas Deus não deu garantia de vida para eles, não. Eles foram por ousadia no Deus que ele confiava. Uma coisa é Deus dizer para você: vai que eu sou contigo. Outra coisa é você dizer: eu não vou. Quer ver um exemplo? Davi matou o gigante Golias. Deus permitiu que os gigantes se levantassem. Mas quem que enfrentou? Se não tem Davi para enfrentar o gigante Golias, quem é que mata o gigante? Alguém precisa se disponibilizar a enfrentar o perigo, meu irmão. O que a gente vê disso aí tudo é muita gente preocupada em agradar ao homem. Crente que arrotava santidade, que arrotava obediência a Deus, estão todos se prostrando a Nabucodonosor. Estão todos se prostrando a Nabucodonosor. A Rede Globo, que é um canal diabólico onde muitos crentes da Ibope,
onde tem escarnecimento da palavra de Deus, onde ele zomba do evangelho, e está lá você assistindo as novelas deles. Hã? Aí você quer dizer que obedece a Deus? Aí no mundo tem aflição, né? Aí vem as provas, meu irmão. Aí vem as aflições. Aí não dá para aguentar a tribulação, né, pastor? Aí quer orar a Deus. Olha, a Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego orou dentro da fornalha, não. Mas Deus enviou o seu anjo. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? A Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego ficavam orando. Mas a Bíblia diz que no ventre do peixe, Jonas teve que orar. Senão não saía de lá. Deus não permitiu que Jonas pegasse o navio? Hã? A gente precisa muito entender, meu irmão, a permissão de Deus e a vontade dele. Nem tudo que ele permite está no seu querer, está na sua vontade. Ele permite muitas vezes que o ímpio escarneça do crente. Ele permite muitas vezes que o ímpio mate o crente. Ele permite muitas das vezes que muitos se afastem, que caem. Deus muitas vezes permite que o diabo toque. Permite. Só que tem coisas que Deus permite para provar a nossa fé. Você está entendendo? Tem coisas na minha e na tua vida que Deus permite para provar a nossa fé. Ou será que Deus vai nos obrigar a fazer tudo? Será que eu e você não sabemos o que é certo e o que é errado? Cadê a visão? Cadê o dom do discernimento? O povo que deveria discernir. Não, isso aí não é de Deus. Deus está permitindo, mas não é de Deus. Não é? Quantas pessoas têm morrido porque não estão encontrando uma porta de igreja aberta? Quantos o diabo está matando porque queria ir para a igreja, mas não tem? As igrejas, a grande maioria está fechada. A nossa está aberta. A igreja pentecostal, uma marca da promessa em Macaé, está aberta. Hoje tem culto. Quarta, sexta e domingo. Nunca fechou. Só fecha no dia que não tem culto. Desde que levantaram o decreto aí de coronavírus, que é para fechar a igreja. Nossa igreja está aberta. Não estão fechando bar. Não estão fechando bailes, boate. Quer fechar a igreja por causa de quê? Nós estamos lá, pregando a palavra do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas a gente pode morrer. Apóstolo Paulo disse, morrer com Cristo é lucro. Você está preocupado em morrer? Meu irmão, de uma coisa ou de outra a gente vai morrer. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Sabe o que a Bíblia diz? Ah, mas eu tenho que preservar a minha vida. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É por isso que eu falo que muito crente não lê Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz com esses que a gente tem que preservar a nossa vida, a gente tem que vigiar? A Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, salvar-se-á. Aquele que quer salvar a sua vida, vai perder. E aí? Dá para entender um negócio desse agora? Tu está preocupado em salvar a tua vida? Vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, salvar-se-á. Ou seja, se eu perder a minha vida por amor a Cristo, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, eu vou ser salvo naquele grande dia. Mas se eu ficar envolvido com as coisas desse mundo, uma coisa é eu botar minha vida em risco. Não se trata disso. Sabe? Uma coisa é eu botar minha vida em risco. Ninguém está mandando ninguém botar a vida em risco. Irmãos,
Coronavírus é muito mais do que algo da saúde, sabe? É coisa espiritual, tentando parar o povo de Deus, tentando fechar a igreja. É jogo político. Você quer que o Brasil quer? Que o povo quer? Que o Brasil pare e depois vai ter guerra, manifestações para arrancar o presidente, botar a culpa nele. Você quer que o povo quer? Que a igreja fique mendigando, pedindo cesta básica a um, alimenta outro. E nós não nascemos para isso. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 25: fui moço e hoje me encontro velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar um pão. Aí quem sabe você diz aí, quem muitos dizem por aí, mas a igreja somos nós, pastor. A gente não precisa de 4 paredes para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus em casa. É verdade. Você está falando isso agora por causa do coronas. E por que você levantou a tua igreja? Por que não continuou adorando em casa? Derruba os templos. Quando o coronavírus acabar, fica todo mundo sendo crente em casa. Não vai mais pro templo mais não. Ok? De repente você tem essa estrutura de ser crente em casa. E quem quer buscar Deus? Me mostra aí. Me dá um dados. Se alguém tiver, me mostra. Um dado que uma alma aceitou Jesus batendo na porta de pastor, batendo na porta de missionário. Agora eu tenho certeza que muitas almas morreram sem Jesus porque procuraram uma porta de igreja para aceitar, para ouvir um culto. Eu me lembro agora dessa história que quem diz, quem é crente não é só crente no templo, quem é crente em todo lugar. Sim, mas é fácil você dizer isso porque você já é cristão. Você já tem raiz. É fácil para quem é a favor do aborto, porque já nasceu. Não é verdade? Tem muitos aí que é a favor do aborto, já nasceram, né? É do mesmo jeito, muitos crentes aí a favor de igreja fechada, porque tem estrutura, né? Só que não é só a igreja, o lado espiritual. A tua vida espiritual está abalada. A tua vida profissional está comprometida. Essa é a aflição que o mundo está vivendo. A tua vida profissional, tá? Quem está dizendo para você ficar em casa é porque tem dinheiro, né? Eu quero ver quando a comida da tua casa acabar, continua em casa. Não luta pelos teus ideais para ir trabalhar, para voltar o comércio para a empresa. Você viu ontem em rede nacional uma professora pedindo pelo amor de Deus ao presidente Jair Messias Bolsonaro para trabalhar, sabe? Porque o banco espera, mas ele não elimina a conta não, ok, querido? Você está pensando que as tuas contas, o banco vai eliminar tudo? Ele pode até dar um prazo, nem cobrar juros, mas você precisa pagar. E quantas pessoas estão desempregadas? Para quem é empresário, aleluia, que tem dinheiro, e para quem é autônomo, que precisa botar uma barraquinha de cachorro quente na rua, uma barraca de caldo de cana, para trabalhar, mas não pode. E a gente vai em ônibus lotado. Algumas casas lotéricas lotado. Não é verdade? Como é que faz? Como é que está a tua despensa hoje? Como é que está teu armário? Como é que está teu bolso hoje? Como é que está tuas contas? Não vai trabalhar não, fica atrás de coronavírus.
Tu não morre de coronavírus, mas morre de fome. Aleluia. Aí depois começa a botar culpa em presidente. Aleluia. Em prefeito, em governador e até em Deus. Porque eu não vi Deus usar um profeta. Eu não vi Deus usar. Tem tanto profeta nas redes sociais, tinha tanto, revelando identidade, CPF e um bando de crente cego indo atrás. Cadê os profetas para dizer agora sobre o coronavírus? Cadê os profetas para dizer foi Deus que mandou a igreja ficar em casa? Eu não vi nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus ser usada por Deus, dizendo, é Deus que está mandando o seu povo recuar. Eu vejo a Bíblia dizer, não deixais de congregar, como é de costume dos outros. Isso aqui não é papo de pastor, não. Sabe, ninguém aqui está preocupado. Porque isso é história de pastor, porque o pastor quer que os irmãos vão para a igreja para dar dízimo. Nós estamos preocupados com a alma, não é com aquele crente que já se acha santo demais, não. Estou preocupado com aquele que o diabo está perturbando a mente dele, que está tentando jogar ele da ponte embaixo. Aqueles que estão no meio da rua, sem ter o que comer. A aflição do mundo está vindo, igreja. A igreja precisa orar. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó: se o meu povo, quem é meu povo? Nós, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. A terra está ferida. Cadê o povo para orar? Cadê o povo para buscar? É papel da igreja. Você está esperando quem? O governador do teu estado orar? O prefeito da tua cidade orar? Os vereadores da Câmara Municipal orar? Quem tem que orar é eu. Quem tem que orar é você. É o papel nosso, é o papel da igreja. É orar. Orar para que mude o quadro. Para que almas não venham perecer. Que o diabo quer matar aí. De corona, de AIDS, de fome, de guerra, de terremoto. Tudo isso vai acontecer. Mas a grande maioria estão cegos. Cegos. Depois que esse coronavírus passar, você vai ver a decepção de muito crente e dizer, verdadeiramente não era para nós estejamos fechadas as igrejas. Deus vai cobrar seriamente, principalmente dessas autoridades que você está dizendo que está sendo usado por Deus. Elas estão sendo usadas pelo diabo. Porque como eu falei, nem toda autoridade, porque é constituída, é dirigida por Deus. Constituída por Deus é uma coisa, direcionada por Deus é outra. O macumbeiro é constituído por Deus. O feiticeiro, ele é uma autoridade dentro do centro, constituída por Deus. A polícia é uma autoridade constituída por Deus. O juiz é uma autoridade constituída por Deus. O médico é uma autoridade constituída por Deus. O pastor é uma autoridade constituída por Deus. O cabeça, o teu patrão, é uma autoridade constituída por Deus. Mas será que todas essas autoridades são dirigidas e direcionadas por Deus? Fica aí a pergunta. No mundo tereis aflição. Tá tendo bom ânimo, meu irmão? Tá tendo bom ânimo? Levanta a tua cabeça nessa tarde de glória, de aleluia, porque dias piores virão. Amém? Que Deus abençoe você nessa tarde em nome de Jesus.
Muito bem, eu creio que essa palavra falou ao teu coração nessa tarde maravilhosa. Bom, chegamos ao final de mais um programa, Tarde Total, dessa sexta-feira maravilhosa, tá bom? Deus possa estar abençoando a sua vida. Você que mora em Macaé, você que mora na Barra de Macaé, na Nova Esperança, na Nova Holanda, nos bairros vizinhos à Nova Esperança, tem culto na nossa igreja hoje. Autoridade é Deus. Nós temos culto. Campanha de libertação hoje, a partir das 19h30. O que tem que fechar, meu irmão, é porta de bar. O que tem que fechar é centro de macumba. O que tem que fechar é escola de samba. Sabe? É boate onde existe a prostituição, não igreja. A igreja é um refúgio espiritual ainda na terra. Precisa em um hospital. Essa semana eu vi um bruxo. Mandaram um áudio pra mim. Um bruxo escarnecendo dos crentes. Você sabia? E sabe o que o bruxo dizia? Cadê vocês, crente? Que estão se escondendo agora? O bruxo dizia assim: eu que tanto ouvi falar que igreja era hospital, como é que o hospital fecha? Olha aí, olha o diabo zombando do povo de Deus. Por quê? Eles mesmos estão vendo que alguns crentes estão cegos. Uns estão fazendo por medo do coronavírus, outros estão fazendo por medo da autoridade, né, humana, mas ninguém está se preocupando. O que é que Deus acha desse negócio? Eu ando muito preocupado. O resultado disso tudo lá. Que experiência, né? Pastor, eu fechei minha igreja. É um problema seu com Deus. Pastor, eu estou com a igreja aberta. É você com Deus. Eu sei que a nossa igreja está aberta. Vai ficar aberta. Nós não vamos fechar. Nós vamos proclamar o evangelho. Ah? Se tiver de pegar, pega em casa, pega na rua, pega em qualquer lugar. Morrer com Cristo é lucro. De uma coisa ou de outra, querido. Ninguém aqui está colocando vida de ninguém em risco, não é isso? Não olha pelo lado. Sabe o que é que muitos crentes olham pelo lado ruim da história, pelo lado negativo da história? O cristão, ele tem que ter o lado positivo da história. Ele não pode estar só olhando, se acontecesse, se acontecesse, vai acontecer. Não, irmão. Nós temos que crer. A igreja é refúgio. O povo de Deus, ele tem que ser positivo. Nós não vamos pegar. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. É a palavra. Agora não adianta a gente ler a palavra e não coloca em prática. Não adianta ler na hora que vai se cumprir. A gente distorce tudo aquilo que leu. Tudo aquilo que aprendeu. Isso é pro ímpio, meu irmão. O ímpio é normal. Tem medo de gato, tem medo de sexta-feira 13, tem medo de obra de macumba, tem medo de gato preto, tem medo de tanta coisa. Isso é pro povo do mundo. A igreja, não. Vamos continuar. Sim. O pastor está fazendo o quê? Os cuidados humanos estamos tendo. Lavando as mãos, passando gel. Eu te digo uma coisa. Pra gente encerrar, eu já encerrei meu programa. Olha o que a Bíblia diz. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É a palavra, viu, querido? Viu, meu irmão? Se Deus não guardar a tua vida, a tua casa,
Pode ter álcool em gel, pode ter gel em álcool, pode ter máscara, pode ter capacete, pode andar de macacão, pode andar com tudo embutido. Pega. Se Deus não guardar, acabou. A prevenção tem que ter, sim. Se ninguém adoecia, assim crente não morria. Assim crente não adoecia. Quantas prevenções temos que ter? E crente morre mesmo. Crente morre de gripe, crente morre de qualquer coisa. Nós não estamos preocupados, não é com a morte. Embora muitos estão preocupados com a morte. Eu não estou preocupado com a morte. Nós temos que nos preocupar é com a vida após a morte. Para onde é que vai? Com corona ou sem corona? Vai pro céu ou pro inferno? Que resultado disso tudo nós teremos? Que conclusão disso tudo? Que nós fomos obedientes e conhecedores da palavra? Ou um bando de frouxo temente a homem? É você que tem que saber quem você é. Cada um faça o seu papel. Né? Você pensa que naquele dia ali que Nabucodonosor levantou a estátua e só Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou. Você não pensa que tinha um monte de crente ali prostrando, não? Que tinha de crente ali se prostrando, meu irmão? Não, tem que se prostrar, rapaz, tá doido? Não, isso é a palavra do rei. Eu não tô maluco pra morrer não, queimado não. Deus vai guardar a minha vida. Mas depois tiveram que ficar com a cara de Amélia, com a cara de Tacho. Até o próprio rei mudou o decreto. Né? Para esse Brasil mudar o decreto, a igreja precisa negar o mundo. E tem muitos aí. Muitos. Existem muitos homens de Deus que estão fazendo isso, mas está sofrendo. Porque quer pregar o evangelho. Quem tem amor à alma. Não é quem tem amor a dinheiro, não. Ninguém está falando de dinheiro. Está falando amor à alma. Sabe? Mas quem não tem amor à alma, nem sabe o preço de uma alma, tanto faz estar em casa, é crente em qualquer lugar mesmo. Né? Tem crente que está dando até graças a Deus. Está descansando. Graças a Deus, não estou indo para o culto mais pregar. Nem em casa está pregando. Porque a gente vê que muitos sumiram das redes sociais, né? Era tanto profeta pregando, né? Cadê esses homens? Sumiram tudo? Mas ainda tem remanescente. Amém, querido? Fique na paz do Senhor Jesus. Bom final de semana. Compartilha essa live, que Deus te abençoe. Tá bom? Tá em casa? Ora a Deus. Fica só comendo, não. Ora a Deus. Porque infelizmente dias piores virão. Não porque o homem está lançando. É cumprimento da palavra. É a palavra de Deus. Ok? E a igreja precisa estar pronta para subir. Fique na paz. E até segunda-feira, se Deus quiser. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa. Senhores,